Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 12, que diz assim: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens, não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca no qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua cama e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos toda terça-feira meditando aqui no Evangelho de Marcos e pretendemos passar algumas terças-feiras aqui analisando e estudando esse texto. E graças a Deus que os irmãos têm vindo aprender a palavra do Senhor, compreender aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. E nós estamos analisando porção por porção, texto por texto, para que a gente possa assim ter uma compreensão melhor do ministério de Jesus aqui na terra. O evangelista Marcos, que foi provavelmente o primeiro a ser escrito, o evangelho primeiro a ser escrito, ele que escreveu este livro com a intenção de alcançar os romanos, é o que se entende, já tratamos dessas questões aqui. Marcos então agora está adentrando em um assunto um tanto mais profundo para tratar para os seus leitores. Nós mostramos nas semanas anteriores que o evangelista Marcos, ao escrever, ele vai se aprofundando aos poucos à medida que ele vai caminhando com seus leitores, para mostrar, por serem romanos, que esperavam sempre homens fortes, pessoas de boa reputação, gente rica, gente da elite, gente poderosa, e eles não conseguiam entender como é que Jesus era alguém poderoso e morreu de uma forma tão trágica. Na mente deles, era isso que eles pensavam como Jesus morreu. Então Marcos tenta tratar no seu livro que Jesus é muito mais poderoso do que os romanos pensavam. Ele é tão poderoso que as escrituras do Antigo Testamento falam dele. Marcos começa a mostrar que João Batista veio para preparar o caminho para ele, e ele vai aprofundando isso, dizendo que ele é mais poderoso do que as enfermidades, ele repreendeu enfermidades, ele é mais poderoso do que os espíritos, ele é mais poderoso do que os escribas. O povo dizia isso quando ele estava pregando. Então Marcos ele vai nos conduzindo a um lugar mais profundo para entender a autoridade de Jesus que estava tomando conta daquela região. Quando chega no capítulo 1, versículo 40, que nós analisamos na semana passada, Marcos então trata agora de um momento da purificação do leproso. Ele aqui já pega um episódio para mostrar para os romanos ou para os seus leitores
que Jesus não era um homem comum que só fazia milagres e prodigio, um profeta. Ele era alguém poderoso, capaz de perdoar pecados. E esse versículo 40, a história do leproso, já é uma preparação para isso, porque a lepra era um tipo, ou simbolizava naquela época o pecado. As pessoas, quando sofriam de lepra, eram consideradas pecadoras, né? Geralmente as enfermidades daquela época eram tratadas assim. Toda pessoa que sofria uma enfermidade sempre era de alguma forma julgada por alguém, colocada na condição de um pecador. E quando falamos da lepra, você vai ver que a expressão para a cura da lepra não é geralmente a expressão cura, mas purificação, porque assim se entendia que a lepra era talvez um tipo mais claro de uma enfermidade que demonstrava o pecado. Então Marcos, do versículo 40 ao 45, ele demonstra Jesus purificando os pecados, ou purificando a lepra daquele homem, e agora ele adentra a um assunto um tanto mais profundo, agora tratando já de uma acusação que os escribas fizeram, julgando que Jesus estava blasfemando contra Deus por ter perdoado os pecados deste homem. Mas vamos entender um pouco mais esse texto, para que você possa essa noite ter clareza sobre isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quando nós analisamos o texto, a partir do versículo 1, o texto diz que Jesus chegando em Cafarnaum. Veja que logo no início da passagem do capítulo 1, Jesus esteve em Cafarnaum, na casa de Pedro. Esta casa onde residia a sogra do apóstolo Pedro, onde Jesus fez uma cura. E vários escritores, vários comentaristas bíblicos concordam que Marcos está aqui dizendo que Jesus não estava em sua casa própria. Alguns querem dizer que Jesus estava em sua própria casa, mas a expressão estava em casa não quer nos dizer que Jesus estava em sua própria casa. Ele podia estar na casa de Pedro, pois o versículo 45 do capítulo 1 encerra dizendo que Jesus já nem podia entrar na cidade, porque a multidão era tão grande, à volta dele, procurando ele para realizar milagre, que ele já ficava nos lugares isolados. E aí o texto diz: estando ele agora em casa, ou por certo, entrou na cidade de Cafarnaum, conseguiu estar em casa. Uma vez estando em casa, a multidão cercou aquele lugar. E a Bíblia diz que quando a multidão cerca aquela porta, fecha de tal maneira que nem a porta conseguia ser uma passagem para entrar. Os judeus, por certo, daquela época, não moravam em casas como nós conhecemos hoje, casas tão altas, Hoje o nível da casa um tanto mais alto, 3 metros de altura geralmente, e telhados, mais de difícil acesso. Naquela época as casas eram um tanto rústicas, feitas de barro. Israel usava muito a casa como uma espécie de uma laje feita de barro, Colocava-se algumas virgas, e entre elas algumas talas, varas ali, para que ajudasse o barro a fixar. Com uma pequena inclinação, esse telhado também era usado também como eirado, porque Lucas vai dizer isso, que ali era um eirado, e em cima desse telhado era colocado ali às vezes trigo, era colocado algum tipo de sementes para se secar. Se usava o telhado com essa finalidade também. Por certo, aqui por ser chamado de eirado, então ele tinha algum acesso por fora, algum tipo de escada para se subir, e eles usaram para subir. Não havia um lugar tão grande, mas o texto diz que eles abrem um buraco para dar acesso. Então, nestas casas rústicas, talvez não tão grande, de um tamanho razoável, talvez ali dentro daquela casa estivesse ali por volta de 50 pessoas, de 30 a 50 pessoas dentro daquela casa, nas janelas, as pessoas estavam por todos os lados, e o texto diz que Jesus estava ali no meio daquela casa, pregando o evangelho, pregando a mensagem, e aqueles 4 homens tiveram a ideia de levar um amigo até a presença do Senhor Jesus. E quando eles quiseram se aproximar, ali estava uma multidão à porta, e aquela multidão não permitia que Jesus tivesse acesso àquele homem, ou que aquele homem tivesse acesso até Jesus. Queridos, já podemos compreender aqui que esta multidão
ela não era composta só por admiradores. O próprio texto vai nos dizer que esta multidão, ela era composta por pessoas duvidosas, pessoas que estavam ali com um objetivo de crítica, com o objetivo de criticar, de pegar Jesus em alguma armadilha, de ver se ele cometia alguma falha, como observaram aqui, julgando que ele tinha cometido uma falha quando perdoou os pecados desse homem. Esta multidão era composta por espectadores, gente que foi ali olhar para ver se aquilo que se falava de Jesus era verdade, gente que foi ali com o objetivo de receber talvez uma palavra, uma cura, como foram esses 4 homens levando o amigo. Então esta multidão era completa de vários tipos de pessoas, por vários tipos de ouvintes. O próprio Jesus, quando um dia explicou sobre a semente, que caiu lá à beira do caminho, ele fala pelo menos de 4 tipos de ouvintes que estavam ali ouvindo e compreendendo a sua mensagem, e com aceitações diferentes. Não é diferente a palavra do Senhor dos dias de hoje. São vários os ouvintes que vêm à igreja. Nem todo lugar onde Jesus está significa que todos que estão ali estão com o coração voltado para adorar. Existem aqueles que vêm com a expectativa de crítico, vêm para criticar. Eles não vêm com o objetivo de adorar o nome do Senhor, mas vêm com o objetivo de fazer críticas, de rejeitar, de duvidar, de murmurar. Há aqueles que vêm com o objetivo, às vezes, de fazer, simplesmente buscar algo do seu próprio interesse, buscar apenas algo para si, e se esquece que precisam estar na presença de Jesus, o adorando em espírito e em verdade. Aleluia! Esta multidão que estava aqui, estava impedindo que outros chegassem até Jesus. Esta multidão que estava aqui, estava impedindo que outros se aproximassem de Jesus, e ao mesmo tempo ali estavam seus discípulos também, que queriam estar perto, lhe dando acessibilidade, lhe assessorando, mas havia aqueles que o interesse não era um propósito firme no coração de adorar o Senhor. Então nós aprendemos aqui, queridos, que quando nós nos aproximamos de Jesus, tem que ser com interesse de adorar ao Senhor. Não podemos chegar a Jesus com o coração armado, com o coração bloqueado, com o coração fechado, sem a abertura para ouvir a palavra, sem a abertura para ouvir o Evangelho, sem a abertura para entender os planos de Deus. O texto diz que eles arrazoavam em seus corações, eles faziam críticas em seus corações, murmurando o tempo todo sobre aquilo que Jesus estava fazendo, se ele tinha ou se não tinha capacidade, se ele podia ou não podia fazer. Eram críticos e não queriam adorar. O tempo todo iam procurando falhas, o tempo todo procurando um problema, o tempo todo procurando para ver alguma coisa em que pudessem prender a Jesus. Mas que esta noite, você que adentrou pelas portas desta igreja esta noite, que você possa se desarmar deste pensamento crítico, desse pensamento de murmuração, desse pensamento de dúvida, e acreditar que Jesus está na casa, que Jesus está no ambiente, e aonde Jesus está tem palavra de vida, aonde Jesus está tem alegria, aonde Jesus está tem transformação. Então receba esta palavra esta noite com alegria na tua alma, e deixe o Espírito Santo falar contigo esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E esses 4 amigos tiveram uma iniciativa tão maravilhosa. É admirável de ver a atitude desses rapazes. Pegar alguém numa maca, veja aí a dificuldade. Você pegar alguém que está paralítico em cima de uma maca, de uma cama, e tentar agora subir no telhado de uma casa, por mais que tivesse acessibilidade externa, e eles chegam ali. O texto diz que eles abrem um buraco ali naquele telhado, e desce aquele rapaz até a presença de Jesus. Aquele rapaz foi sendo descido, e quando ele para com aquele homem na frente de Jesus, Jesus olha para aquele moço, olha para os 4 amigos e diz que Jesus elogiou a fé daqueles homens. Aqueles homens, ao invés daquela multidão que bloqueava o caminho, eles foram alguém que criou o caminho para que Jesus tivesse acesso àquele homem. Ao invés de estar fechando o caminho, eles eram alguém
alguém que dava acessibilidade para que alguém chegasse até a presença de Jesus. Que nós possamos ser como esses 4 rapazes, alguém que dá acesso, alguém que facilita, alguém que leva as pessoas até Jesus, alguém que conduz o amigo, a amiga, a família. Quantos que estão aqui que poderiam dizer: olha, pastor, fui conduzido à igreja por causa de um parente, por causa de um primo, um amigo, me levou ao culto. Alguém foi usado por Deus para que eu tivesse um encontro maravilhoso com Cristo. É essa acessibilidade que eu estou falando. Esses amigos fizeram o impossível. Esses amigos tiveram uma visão maravilhosa de conseguir entender que por ali dava, aqui dá jeito, aqui tem como. Não desistiram, foram persistentes, foram perseverantes, foram amigos comprometidos. Aquele moço muito não podia fazer por si próprio, talvez autorizar, dizer: eu autorizo você a me levar, eu permito. O senhor permite a gente conduzir o senhor? Permito. E sabe Deus a acrobacia que foi feita para parar com aquele homem até a presença de Jesus. Mas eles levaram ele à presença de Jesus, colocaram eles na presença de Jesus. Não tem coisa melhor, querido, quando você é fonte de bênção para a vida de alguém, quando você é um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Não tem coisa melhor do que isso. Quando você é uma fonte de bênção para que Deus abençoe outras pessoas, para que Deus use você como um abençoador, como alguém que pode levar o Evangelho, a palavra, até outra pessoa. Que você não seja como a multidão que oprimia, a multidão que bloqueava, mas que você seja como os amigos que destrava, que abre portas, que dá acesso a pessoa chegar até a presença de Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra? Glória ao nome do Senhor. Diga comigo essa noite, peça para o Senhor: Senhor, me use como um canal de bênção na tua obra. Me use para levar pessoas até a tua presença. Me use, Senhor, para conduzir vidas até a tua casa, para ser acesso para as pessoas, bênção para as pessoas, estar na presença de Jesus Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. E que nós sejamos usados como canal de bênção na presença do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus observou, o texto diz que Jesus elogia a fé que havia naqueles homens. O texto vai dizer que observando a fé que demonstravam. Aqui eu não posso dizer que Jesus elogiou só a fé dos 4. Eu acredito que houve um conjunto. O elogio diz que Jesus demonstrou admiração pela fé deles. Havia fé em fazer aquilo. Era uma atitude de fé, uma atitude de crer, uma atitude de confiar, de que poderiam levar aquele homem até a presença de Jesus, e Jesus poderia resolver o seu problema, resolver a sua dificuldade. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquilo, Jesus se admira e olha para aquele homem e diz: filho, perdoado estão os teus pecados. O evangelista Mateus, ele vai um tanto mais além e diz que Jesus disse: filho, tem de bom ânimo, Jesus elogia a fé, admira e ao mesmo tempo também diz para que ele tivesse ânimo e diz: perdoados estão os teus pecados. Queridos, quando Jesus diz isso, parecia uma contradição completa na mente daqueles homens. Eles entendiam que só Deus era quem poderia perdoar os pecados. Isso já era uma doutrina de todo o Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 24 dizia que o homem que blasfemasse contra Deus, este homem que se colocasse na posição de Deus, ou dizendo alguma coisa contra Deus, era alguém que deveria morrer. A pena de morte era a morte, Então este homem, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, eles estavam ali para observar toda a multidão. As pessoas estavam dizendo que havia um nazareno, um carpinteiro, filho de José, que estava fazendo milagres, prodígios, curando as pessoas. E agora, quem é esse homem que está fazendo purificação de leprosos, curando os enfermos, expulsando demônios? Quem era esse homem que um dia entrou na sinagoga, pregou, conseguiu desmascarar que havia uma mulher ali com espírito, ou um homem com espírito imundo? Quem era esse homem? E de repente eles estão todos na casa. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Vamos ver como é que vai ser a pregação dele.
vamos ver como é que ele vai agir hoje dentro dessa casa. De repente, Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Já dizia o Elifaz ali, né, no livro do Jó, dizendo que não há quem padeça sem dever coisa alguma. Já era a ideia de que todos que padeciam de pecados ou padeciam de alguma enfermidade, a causa era pecados. Só aquele que poderia perdoar era o próprio Deus. E aí Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Então aquilo levou eles a murmurar, a ter uma dúvida no coração. Eles não entendiam quem é este homem, o que esse homem está achando que ele é. Mas Jesus, que desvenda os espíritos, né, que consegue entender a mente, o coração, aquilo que se passa na alma de cada ser. A Bíblia diz que Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, agora entra numa teologia um tanto mais profunda, numa pergunta mais instigadora ainda, e diz para eles: o que vocês acham difícil? Será que vocês estão aí agora maquinando no coração de vocês que é impossível para mim perdoar os pecados desse homem? Porque perdoar pecados não teria como ser verificado. Alguém poderia dizer: teus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados. Quem iria verificar? Ninguém. Jesus disse: mas se eu dissesse para ele: levanta e anda, ele levantaria e andaria, mas vocês não iriam questionar, porque iria ver diante de vocês. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados e também de curar, eu digo a ele para levantar e andar. E o texto diz que o homem levantou e andou. Aleluia. Jesus estava dizendo para aqueles homens: quem está diante de vocês é o Messias, né? É o Evangelho, como Marcos já começou escrevendo, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não era um nome comum, aqui está falando do Filho de Deus, que veio desfazer as obras do diabo, que veio trazer perdão de pecados, perdoar os pecados dos homens, perdoar as pessoas. E Jesus tinha o poder de entender que por detrás deste problema físico havia um problema ainda maior, mais grave. Nem sempre aquilo que nós conseguimos enxergar é o que de fato representa cada pessoa. Quando aquele homem estava diante de Jesus, as pessoas poderiam entender a maior necessidade desse homem andar. Se esse homem voltasse a andar, gente, se esse homem começasse a andar, se esse homem começasse agora a correr, se esse homem voltasse a trabalhar, se um dia já tivesse andado ou não, alguém poderia dizer que a maior necessidade era a cura física. Mas Jesus vê que além da necessidade física, havia uma necessidade maior ainda, que era uma necessidade espiritual. Escute bem isso esta noite. Jesus entende, compreendeu que a necessidade do homem, a maior necessidade do homem, não é de ordem física, mas é de ordem espiritual. Talvez você possa até ter entrado nesse culto essa noite esperando algo na área física, prosperidade, cura, uma bênção para a sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite, em nome de Jesus. Jesus consegue entender que você precisa de algo mais profundo ainda, algo que mexa com a tua alma, com o teu espírito, que consiga curar, libertar de fato, perdoando os teus pecados e te lavando, purificando, para você ter acesso à presença de Deus, que é o mais importante que o homem possa ter, é o perdão dos seus pecados, é o nome escrito no livro da vida, está, aleluia, diretamente ligado e conectado com Deus. É isso que todo homem precisa. Se você crê nesta noite, receba esta palavra em nome de Jesus. Jesus consegue entender que por detrás de uma necessidade física havia uma necessidade maior, que era uma necessidade espiritual. Jesus olha para aquele homem e começa a tratar de algo espiritual. Às vezes na igreja nós também encontramos dificuldades assim. Nós olhamos com o nosso olhar e vemos as pessoas ter um comportamento da aparência, e nós julgamos que o problema daquela pessoa seja aquela aparência, quando na verdade há um problema de ordem espiritual, um problema mais profundo ainda. Nós só julgamos o que vemos,
Nós só olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está muito claro, mas às vezes nos esquecemos de entender que Jesus conhece o interior de cada pessoa. Às vezes uma manifestação externa nem sempre quer dizer tudo que há de necessidade numa pessoa, mas Jesus consegue entender, Jesus consegue compreender. Igualmente Saul, que foi buscar ali as jumentas do seu pai, e Deus tratou ali da sua alma para ser um rei de Israel. Às vezes acontece conosco, você entra em um culto, chega aqui cabisbaixo, procurando cura, entra aqui completamente falido, procurando prosperidade, entra em um culto como esse completamente destruído, procurando apenas a restauração do casamento. Aí Deus chega e diz: vou consertar a tua vida espiritual, vou começar te salvando, vou começar perdoando os teus pecados, vou começar pagando este teu passado, para que você tenha vida e tenha em abundância, em nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluias. A presença de Deus está aqui, querido. A presença de Deus está aqui. Jesus chega para este homem, acalmando o seu espírito. Jesus chega para este homem, acalmando a sua alma, curando as suas emoções, lhe chamando de filho, dizendo: tenha bom ânimo. Jesus chega curando o seu espírito, curando o seu interior. Às vezes as pessoas poderiam dizer: Jesus tinha que chegar curando a sua doença física, o seu problema físico. Mas Jesus chega primeiro tratando aquilo que perturbava, aquilo que incomodava a sua alma, lhe dando paz, lhe tranquilizando. Isso aconteceu também quando os discípulos estavam naquele barco de pesca, que a Bíblia diz que uma grande tempestade tomou conta daquele lugar. Jesus chega primeiro dizendo: filhos, tem de bom ânimo. Jesus chega primeiro apaziguando a tempestade interior, a crise que estava na alma deles, para depois acalmar aquilo que estava no externo. É isso que Jesus faz. Jesus chega primeiro curando a nossa alma, tratando as questões espirituais, que é o mais importante que todo homem precisa ter diante de Deus. Você pode às vezes até chegar no céu sofrendo um problema de um coração, sofrendo um problema no sangue, sofrendo uma enfermidade, mas jamais você chegará aos céus com um problema de alma, doença espiritual, pecado na tua alma. Corpo, nós seremos transformados um dia e estaremos com o corpo transformado, mas a alma começa Jesus purificando hoje, perdoando os teus pecados, para você ter acesso diretamente ao Pai. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos que Jesus começa acalmando a sua vida, tranquilizando a sua vida, dizendo: filho, tem de bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Eu estou lhe dando perdão dos seus pecados. A crítica tomou conta do ambiente. Ninguém entendia o processo de Deus, ninguém entendia o processo que Deus estava fazendo, ninguém entendia o que Jesus queria fazer ali na vida daquele homem. E aí começaram a murmurar, e eles não entendiam que Deus quer primeiro tratar a nossa vida espiritual. É o maior interesse de Deus, a vinda de Jesus a este mundo. É isso que tem sido revelado em cada terça-feira aqui para nós. A vinda de Jesus a este mundo foi resgatar o homem dos seus pecados. Irmão, se fosse só para fazer milagre, podia ter mantido Elias fazer milagre, João Batista fazer milagre, era só manter os profetas fazendo milagres, era muito fácil. Jesus veio dos céus até a terra, porque para morrer na cruz do Calvário e perdoar os pecados do homem, só o Filho de Deus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Pastor, então Jesus não cura, mas hoje cura sim. Lógico que Jesus cura, eu creio na cura, eu creio que Jesus faz a cura, mas existe casos em que a cura não acontece, existe casos em que você vai orar e a cura não vai acontecer, mas Jesus não deixa de ser Deus por causa disso. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor que cura os nossos pecados, que perdoa as nossas iniquidades. Aleluias. Às vezes vai vir um problema, uma enfermidade, vai vir uma dificuldade, e na dificuldade você vai adorar o Senhor. O próprio Paulo diz que sofria com o espinho na carne.
Paulo disse que Timóteo tomasse, um pouco lá do vinho misturado com a água, dissolvido em água, para que pudesse curar suas dores no estômago. O próprio apóstolo Paulo fala de uma febre que um dos seus cooperadores sofreu, e ele estava esperando aquele homem se recuperar. Nem todas as pessoas que tiveram contato com os apóstolos saíram curados imediatamente. Houve aqueles que foram curados, uns foram curados, outros não foram curados, porque o poder está na mão do Cristo poderoso. Ele cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, quando Ele quer. Fica no tempo de Deus, e cabe a mim e a você fazer o quê? Adorar a Ele em qualquer circunstância, crer que Ele é Deus, é Senhor absoluto, e na hora que Ele quiser, Ele vai fazer. Cadê os adoradores que estão aguardando? Então adora, exalta e receba essa palavra em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus diz isso, aquelas pessoas murmuraram contra ele. Mas Jesus olhou para aquele homem, olhou para aquelas pessoas, discernindo o que estava se passando no coração de cada um deles. Diz: vocês estão aí refutando, vocês estão agora argumentando no coração de vocês, de que é difícil para mim perdoar os pecados. Não sou Deus, Em outras palavras, eles estavam dizendo isso. Quem esse homem acha que ele é? Jesus olha para aquele homem e diz: para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu vou dizer para ele, paralítico: eu te ordeno, é uma ordem, pega a tua cama, levanta-te. E o texto diz que aquele homem imediatamente, não foi manipulação, não foi apenas algo simulado, foi uma cura instantânea realizada pelo Cristo poderoso nas nossas vidas. Foi uma cura instantânea, um milagre da parte de Deus. Aleluias. E há um fato curioso nesse texto, é que quando você lê o Evangelho segundo escreveu João coloca sinais, Você vai ver que João não resista muitas questões de cura, ou milagres comuns. Ele cita sinais. E você poderia perguntar: qual a diferença, pastor? É porque o sinal, ele era algo realizado. Poderia ser um milagre, poderia ser uma cura, mas era algo feito com o objetivo de se revelar ou de mostrar quem é que estava agindo, que era o próprio Filho de Deus. O sinal era aquilo que era dado para que as pessoas entendessem que ali estava o Filho de Deus. Quando você lê Mateus, por exemplo, capítulo de número 9, onde está inserida essa passagem da cura desse paralítico, você vai ver que Jesus realiza 4 sinais no capítulo 9. E nos 4 sinais que Jesus realiza, ele é acusado de um tipo de pecado pelos próprios escribas e fariseus daquela época. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver que em cada registro de um milagre que João faz, ele está tentando mostrar um sinal que Jesus estava fazendo para se declarar publicamente que ali estava o Filho de Deus, para que não houvesse dúvida. Então Jesus cura aquele homem e também perdoa os seus pecados. Ele trata da alma e trata também do corpo, do espírito daquele homem. Então Jesus estava se manifestando, dizendo: está aqui o Filho de Deus. Na presença, eu disse aqui, talvez de 30, 50 pessoas, o povo que estava do lado de fora, na presença de todos, Jesus estava dizendo: eu sou Filho de Deus, eu sou Cristo, o Messias. Aleluia. A igreja não está seguindo simplesmente uma ideologia humana. Cristianismo não é uma ideologia, uma filosofia. Cristianismo é o poder de Deus, como disse Paulo, para a transformação do homem. O cristão precisa entender que você está seguindo ao Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem poder de curar também o físico, mas também de restaurar a alma, de perdoar os pecados e dar acesso ao homem às mansões celestiais, dar acesso ao homem aos céus. Aleluias. E foi isso que Jesus fez com este homem.
Jesus lhe perdoou, mandou que ele levantasse, e este milagre, este sinal, diz o texto que gerou grande admiração, e todos começaram a glorificar a Deus, e admirados dizia: nunca vimos ninguém fazer uma coisa dessa, nunca vimos ninguém fazer algo tão maravilhoso. Eles já estavam dizendo isso há muito tempo. O próprio Marcos diz isso. Quando Jesus pregou na sinagoga, dizia: ele prega diferente dos outros. Quando Jesus expulsou o demônio, ele tem autoridade sobre os espíritos diferente dos outros. Quando Jesus curou o leproso, ele age diferente, ele se compadece das pessoas. E agora, quando ele cura e perdoa esse homem, mais uma vez eles disseram: ele é diferente. A gente nunca viu algo dessa forma. Ele é diferente. As pessoas começaram a entender isso e devolveram isso em glorificação ao nome de Deus. Irmão, tudo que Jesus faz, se não for nesta conclusão, nós estamos no caminho errado. Qual conclusão, pastor? Glorificar o nome de Deus. Jesus veio para trazer glória ao nome do Pai, glória ao nome de Deus. Se nós pregamos, tem que ser para a glória de Deus. Se cantamos, tem que ser para a glória de Deus. Se evangelizamos, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que se faz tem que se fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais que você seja um instrumento de conduzir alguém à presença do Senhor, mas você não pode se esquecer: a glória é do Cristo que curou e realizou o milagre. Por mais que você tenha se esforçado para descer pelo telhado, mas você tem que dizer: a glória é dele que restaurou a vida deste homem. Então, esta noite, se Jesus já fez milagres na sua vida, se Jesus está fazendo milagres na sua vida, se ele irá fazer milagres na sua vida, não se esqueça disso. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. E eu gostaria de encerrar esta mensagem esta noite dizendo para você que está aqui na presença de Jesus, que você está no melhor lugar que você poderia estar, na presença de Jesus. Esse homem não tem registro do que ele pediu. Este homem não tem registro do que foi que ele orou buscando com seus amigos. Fica subentendido que ele queria cura, fica subentendido que ele queria um milagre, mas não há registro de que ele pediu o que Jesus deveria fazer. E Jesus fez mais do que nós pensamos que ele queria. Jesus dá mais do que uma cura física, Jesus dá uma cura espiritual também. Então eu quero dizer para você que chegou aqui na presença de Jesus, você está na presença de Jesus, você está na presença do Senhor. E eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei o que é que você precisa esta noite, mas também não importa muito eu saber, porque eu não tenho condição de resolver, de fazer nada por você. Mas eu gostaria que você ficasse na presença de Jesus, porque quando você está na presença de Jesus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando você está na presença de Jesus, Ele sabe o que é melhor para você esta noite. Talvez você entrou aqui com um pedido no coração, com um desejo no coração, e Jesus está dizendo: eu quero fazer outra coisa na sua vida, eu quero mudar outra área da sua vida, eu quero começar por trabalhar em outra área da sua história. Então deixe Jesus fazer isso essa noite. Eu lhe convido a se colocar de pé e orar comigo em nome de Jesus. Quantos podem essa noite se colocar de pé? Você que está na presença de Jesus, você que está na presença de Jesus. Vamos ouvir a Daniela e louvar o Senhor com mais um louvor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, você que está na presença de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu queria que você agora orasse comigo, dizendo: Senhor, eu estou na tua presença, eu estou na tua casa, eu estou nos teus átrios, eu estou aqui, Senhor, orando esta noite, estou buscando a presença dos céus. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, o Senhor sabe o que é melhor para a minha história, o Senhor sabe o que é melhor para a minha família, e eu estou na tua presença essa noite. Fique na presença do Senhor adorando agora conosco. Enquanto você adora, Jesus vai começar a agir. Enquanto você adora, Jesus vai começar a trabalhar. E Ele vai trabalhar não do teu jeito, não como você espera, mas como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele vai começar a agir e realizar maravilhas na sua vida. Se você crer, comece a adorar ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Se não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza
Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Quando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agora eu quero contar uma história pra você, uma breve história. Deixa eu contar uma história pra você. Não sei a forma que você entrou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa era a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. E com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caindo pelo chão continuou. E no mesmo lugar um bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orar, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite que as suas feridas e socou do sangue te levantou. Fez a sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer.
Vamos diante da tua presença essa noite. Ó Deus, estamos diante do Senhor, diante da tua casa. Estamos na tua presença e adorando o Senhor em espírito e verdade. Ah, Senhor, as tuas causas, as causas do teu povo está diante de ti. Cada um está colocado na tua presença, porque esses amigos fizeram. Esses amigos colocaram este homem diante do Senhor e o Senhor fez o que o Senhor quis fazer. Estamos diante do Senhor esta noite. Fique à vontade para trabalhar na nossa vida. Fique à vontade para curar, Senhor. Fique à vontade para perdoar. Fique à vontade para fazer a tua obra em nosso meio, Senhor. Mas não deixe o teu povo sair aqui da mesma forma que entrou. Não deixe o teu povo retornar, meu Deus, da mesma forma que chegaram aqui, mas que todos sejam alcançados pela tua graça, pelo teu poder. Que todos sejam alcançados pela tua misericórdia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Oh, você tem liberdade de falar com Deus. Você está na casa do Senhor. Oh, glória! Glória! Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor, vamos! Oh, glória! Vamos sentar.